Estão felizes? Estão felizes com o Senhor? Sendo ativados, né? Mexidos, como eu falei, assim, eu estou profundamente mexido. Meu coração está muito mexido por Deus. Eu sei que Deus está mexendo em coisas muito profundas no meu coração nesses dias, nesse tempo. E eu tenho certeza que vai falar com você também, Deus. Porque aquele que começou a obra, ele termina, não é verdade? Amém? Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Obrigado, querida. Juízes, capítulo 6. O tema da palavra é entrando em um novo nível em Deus. Diga comigo, entrando em um novo nível em Deus. Quantos querem esse novo nível? Quem joga videogame aí? Joga videogame, pode ficar tranquilo, não é pecado não, irmão. Você vai jogando videogame, vai chegando no final de fase, vai ficando cada vez mais difícil, não é? O chefão, como diz os meninos, né? O chefão está lá, mas para mudar de nível eu preciso vencer o chefão, né? Preciso superar as dificuldades. E eu quero compartilhar com você algo que Deus falou comigo alguns dias atrás. E na verdade a gente veio misturando aqui um monte de palavras de alguns homens de Deus que ministraram na minha vida, lá em Curitiba, nas muitas idas lá, e Deus falando com muita gente, através de muita gente, mas eu sei que, acho que vai fazer sentido para nós, para esse tempo que nós estamos aqui. Versículo 36 diz assim: então Gideão disse: ó Deus, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, eu vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. 6:36. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu para Deus: não fique zangado comigo, e deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que dessa vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Um dos maiores desafios que Deus coloca para nós, líderes, para você que lidera uma célula, para você que é um pastor, para gente que deseja cumprir o propósito de Deus. Tem gente que quer cumprir o propósito de Deus aqui ou não? O desafio não é receber uma visão, porque se você vai para o altar, a gente tem sido ministrado aqui, você vai falar com Deus, Deus vai falar com você, Deus fala com a gente, amém ou não? Deus está falando com você, sim ou não, nesses dias? Deus está falando, Deus tem falado muito comigo. O grande desafio é transferir a visão, concorda comigo ou não? Você recebe uma visão, você recebe uma direção de Deus, você recebe algo que Deus está falando. Imagino que a cabeça de muitos aqui está: quando eu chegar lá na igreja, ou quando eu acabar aqui amanhã, daqui nessa igreja, o pessoal da Elim, ou chegar lá na Apacentar, chegar lá em Juiz de Fora, vou voar, é ou não é assim? Por quê? Porque a gente vai recebendo, agora é hora de pôr para fora. Mas o desafio não é receber, é transmitir, impactar outras pessoas, né? Levar as pessoas a se apaixonarem por aquilo que nós estamos apaixonados. É um grande desafio isso. Ninguém leva alguém a se apaixonar por algo que você mesmo não está apaixonado. Por exemplo, se você não está apaixonado pela igreja, pela célula, pela visão que Deus tem, não adianta. Se você não está apaixonado por Jesus, dificilmente você vai conseguir levar alguém a se apaixonar por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui, não? Tem alguém doidinho por Jesus aqui, não? É interessante, por quê? Porque a igreja vai olhar para onde o líder está iluminando. Imagina um farol
né? O líder de célula, o pastor, você e eu, nós somos faróis que estamos iluminando um caminho. E a igreja vai olhar para onde nós estamos apontando. Vai olhar para onde nós estamos caminhando. Seus discípulos, as pessoas que Deus tem colocado perto de você, a sua família. Ouvimos testemunhos da pastora Lene, do pastor Reginaldo, de outras pessoas aqui falando que, por causa do testemunho, para onde ele estava apontando, onde o farol dele estava apontando, as pessoas, opa, eu vou atrás desse caminho. Não é assim? Por quê? Porque quando estamos apaixonados, né, isso vai acontecer. Então o desafio de Gideão era tão desproporcional, quando ele recebe esse chamado, que ele fala assim, eu vou fazer uma prova, não é possível. É muito maior esse chamado. Você já sentiu isso, que o chamado de Deus para você é maior do que você? Bem-vindo ao nosso mundo, é assim. O chamado sempre será maior do que nós. O desafio sempre será maior. Sempre. Ele é desproporcional. O Gideão faz algumas provinhas, e nesse texto que nós lemos, ele põe uma lãzinha lá, e fala, Deus, eu preciso, estende a capa dele, né, e põe a lãzinha em cima lá, e se amanhã essa capa a lãzinha estiver molhada, amém. E o que aconteceu no outro dia? A lãzinha estava molhada, espremeu, deu um copão d'água lá, uma tigela, né, porque, primeiro, eu e você, precisamos ser encharcados pela presença de Deus. Então a lã representava o chamado dele, representava a vida de Gideão. Então ele disse, Senhor, me encharca primeiro. Encharca a minha vida primeiro. Dessa missão que o Senhor tem colocado, é libertar. Tá bom, ela é maior do que eu, mas me encharca primeiro. Por quê? Porque eu só conseguirei encharcar outros, se eu primeiro estiver encharcado. Aí ele faz a segunda prova. Então agora, Senhor, que eu já fui encharcado, encharca quem foi encharcado, está ao meu redor. Eu não preciso ser mais encharcado, eu já estou apaixonado, eu já estou respondendo ao chamado. Agora me ajuda a encharcar o que está em volta. E aí ele faz a provinha, a lã fica seca e tal, e aí encharca em volta. O que é isso? Isso é um desafio para nós, encharcarmos as pessoas. Mas primeiro, antes de querermos encharcar alguém, nós precisamos estar encharcados, nós precisamos estar mergulhados, nós precisamos estar escorrendo, nós precisamos estar derramados de óleo, da presença de Deus. Por quê? Porque um coração apaixonado, ele vai contaminar as pessoas, amém? Não? Ele vai contagiar as pessoas, né? O maior desafio para a gente é o quê? É a nossa família, como a gente está ouvindo. Eu encharco de Deus, mas eu preciso encharcar minha família. As pessoas que estão perto de mim vão começar a ser encharcadas. A presença de Deus vai se manifestar na minha casa, meus filhos. Amém? Por quê? Porque à medida que isso acontece, os milagres vão começar a acontecer. A igreja, quando está encharcada, pessoas serão tocadas. Amém ou não? Aconteceu um negócio interessante esses dias, né? Lá na Pacentar, a gente está tão assim... Falei que nós estamos vivendo um tempo tão intenso em Deus, como nós nunca vivemos, mas ao mesmo tempo tão leve, tão gostoso, tão desafio, né? E o pintor estava lá pintando a igreja, estamos fazendo reforma, e o cara pintando, aí ele me liga, num dia, bem cedinho da manhã, chorando, pastor, o que foi, irmão? Três semanas que eu estava trabalhando na igreja. 3 semanas que eu não durmo, pastor. Comecei a trabalhar na igreja, eu não durmo mais. Falei, o que foi? Falei, o que aconteceu, né? Piada interna aqui do Darcy, Renata e o Jô, né? É demônio, Creuza, né? Isso é uma história antiga nossa lá, né? Falei, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, eu sou desviado. Desde quando eu estou trabalhando nesse lugar aqui, o Espírito Santo está me incomodando a voltar para Jesus. Eu preciso voltar para Deus, eu preciso voltar para Deus, preciso voltar para Deus. Por quê? Porque ele está encharcado. Aí foi lá, entregou a vida para Jesus, falou, vou batizar agora. E está lá, irmão, está trabalhando lá na igreja e o menino está indo. Vai virar discípulo aí do Lindomar e da Márcia, né? Estão cuidando deles já, né? Então assim... Quando você está encharcado, as pessoas em volta vão estar encharcadas. Mas é desafiador, concorda comigo ou não? É desafiador, né? A mensagem que vai impactar as pessoas será a mensagem que te impactou. Eu fui transformado para transformar, eu fui alcançado para alcançar.
Eu fui apacentado para apacentar. Amém? Então vem a palavra revelada, o Logos de Deus, depois vem a rema. E essa rema vai começar a produzir mudanças, vai começar... Agora, a gente precisa agir em 2 níveis, nesses níveis, na rema e no Logos, né? A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, né? Então, nós precisamos permitir no nosso tempo com Deus, deixar que o Senhor nos encharque, e deixar que a palavra venha nos partir. Quem já foi partido alguma vez lendo a Bíblia entra, parece que ela está te partindo no meio, né? A gente deixa ela rasgar, ela nos lê. Às vezes a gente estou lendo a Bíblia, mas a Bíblia que está me lendo, a palavra que está me lendo, porque ela começa a denunciar as coisas que precisam mudar. Não é assim, gente, que acontece? Nesse ambiente, quando nós estamos nesse ambiente, é o momento que Deus começa a encharcar a gente, Deus começa a derramar a aguinha ali, e vai trazendo uma visão, trazendo um sonho, trazendo desafios, né? Algum tempo atrás, Deus começou a dar, o ano passado, Deus deu algumas direções para mim, como pastor da igreja, e eu falava para os discípulos, cara, confia em mim, eu sei para onde a gente está indo, eu sei o que Deus tem colocado no meu coração, acredita em mim, acredita no seu pastor, vamos embora, vai, se você não está vendo, vai comigo, me dá a mão, vamos junto, tempos depois, os discípulos chegaram e falaram assim, pastor, agora nós estamos enxergando verdadeiramente o que Deus está falando com você. Por quê? Porque eles foram caminhando juntos. Ou seja, você é encharcado pela presença de Deus, você paga o preço, e tem um preço, não tem jeito, tem ou não tem, gente? Tem um jeito, tem que pagar um preço, né? E a gente paga o preço, mas o resultado vai acontecer, as pessoas vão começar a ser encharcadas. Pastor, mas eu não estou vendo o resultado da minha célula, não estou vendo o resultado no discipulado. Calma, se encharca de Deus, e daqui a pouco você vai ver as pessoas sendo encharcadas pela visão, pelo projeto, por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Posso ouvir amém, não? Amém? Então Deus quer te dar, nesse congresso, nessa conferência, eu tenho certeza que Deus já está dando isso para mim, para você, algo que você também possa encharcar outros. Você crê nisso, não? Fala assim, meu irmão, fala para a pessoa que está do seu lado, eu vou ter que sair daqui com algo para encharcar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Então é um desafio isso para nós. Segundo ponto, né? Os líderes, na nossa trajetória, sempre haverá líderes que precisarão molhar os pés para que outros passem ao pé seco. Como assim? Israel estava para entrar na terra prometida. Deus dá uma palavra para Josué, manda os sacerdotes irem à frente, pegar a arca e pisa no Jordão que as águas vão parar. Irmão, os caras tiveram que molhar o pé. Quem já caminhou com o pé molhado aí, encharcado? Aí você vai andando, vai dando frieira, né? Vai dando chulé, né? Imagina aquela galera, 3 milhões de pessoas passando o Rio Jordão lá, e o sacerdote lá dentro e a água batendo. A água batendo quando ele entrou, né? Ele entrou, a água parou, aí ele ficou lá. E o pé molhado, irmão. E os fungos lá comendo solto, né? E o chulé, imagina o chulé depois, né? Mas teve que pagar um preço. O que isso significa? O líder tem que abrir caminho para os outros passarem. Nós, pastores, precisamos ser os primeiros a pisar nas águas. Você é líder, você que é líder de célula, você que é do louvor, você que deseja crescer em Deus, você precisa estar disposto a pisar nas águas. Tem que ter disposição, né? E para isso é fundamental o quê? Treinamento. O que nós estamos fazendo aqui? Treinando. Nós estamos parando para afiar o nosso machado, parando para aprender, parando para ouvir homens de Deus, mulheres de Deus, ministrando, que vem e aperta e bate, sopra, não é assim? E vai, mas isso tudo vai nos moldando, vai modelando nossos corações. Para quê? Para cumprir a visão que Deus deu, para cumprir o propósito que Deus nos chamou.
Ontem o pastor Reginaldo falando, me impactou muito. Temos um propósito, a água vai bater no barco, vai perder o controle, deixa o barco ir. Tem um motor lá atrás chamado Jesus Cristo, com um leme conduzindo um negócio, que o negócio vai dar certo. E quando você colocar o pezão do outro lado, que é o propósito, o cumprimento do propósito, você vai ver as coisas acontecerem. Então nós precisamos ter esse entendimento. Aqui nesse lugar, na sua célula, no momento de discipulado, você está se deixando ser forjado por Deus. E a forja, ela não é fácil. Tem pressão, tem calor, tem frio, tem pancada, tem luta, e Deus vai nos forjar. O problema não é queimar, o problema é manter o fogo aceso. E é interessante que Deus coloca fogo nos nossos corações, Deus aquece os nossos corações, mas eu e você temos a responsabilidade de manter a chama acesa. Como assim? Diz a palavra que o sacerdote tinha a responsabilidade de todo dia ir lá, colocar óleo, para quê? Para manter o fogo aceso. Para trocar a lenha, o fogo não pode apagar. Fala comigo, o fogo não pode apagar. Amém? Você recebe uma visão aqui, você recebe um desafio de Deus, sai daqui incendiado, mas esse fogo não pode apagar. Amém? Não pode apagar, não pode apagar. Então o fogo ele é produzido por Deus, mas nós vamos manter, nós não temos lenha para queimar, amém ou não? Eu gosto daquele cântico, né? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Irmão, nós temos muita lenha para queimar, amém ou não? Tem lenha para queimar, tem um desafio, e para isso, irmão, e cortar a lenha não é fácil, não. Por quê? Porque você pode ter um estoque de lenha, mas para você manter lenha, para manter o fogo, tem que ter lenha. Para manter lenha, tem que ir lá na florestinha e cortar e capinar um bocado, irmão. Não é? Requer desafio, requer diligência, requer consistência em tudo que fizer. Ah, mas eu não estou vendo. Por isso que é importante afiar o machado. Por quê? Quando você está com o machado afiado, você bate, você corta mais rápido. Se o machado está sem corte, vai ter muito esforço e pouco resultado. Então se a gente para aprender, a gente vai ter fé para pisar as águas, e as águas vão parar, e as coisas vão acontecer. Você crê nisso ou não? Amém? Terceiro ponto, decida ir ao local do encontro. Diga comigo, decida ir ao local do encontro. O que é isso? Quem decide servir a Deus, ou ele olha para o céu, né? Ou ele olha para o maná. O povo no deserto, ou ele olhava para o céu e esperava Deus mandar, ou ele olhava para o maná. O que isso significa, né? Se você olha para o maná, você está olhando para a necessidade. Pastor, mas está faltando dinheiro, está faltando isso, está faltando aquilo. Meu Deus, quando você olha para o alto, quando você olha para Deus, é de lá que vem o meu socorro. Eleva os meus olhos. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não vou olhar para o maná, eu não vou olhar para a circunstância. É interessante que Elias, ele recebe uma palavra de Deus, está lá em 1 Reis 17, abre comigo por favor. E quando eu ouvi isso, esse trecho aqui eu ouvi lá em Curitiba, o pastor apóstolo Joel falando sobre isso, mexeu profundamente no meu coração, porque o desafio é caminhar com Deus e confiar que Ele vai prover do outro lado, porque quando Deus nos dá uma palavra, a gente começa a se mover nessa palavra, mas será se vai dar certo até o final? Como que vai ser? Não, se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Amém? Como diz um amigo meu, o Deus que dá o pé, dá o sapato. Deus falou para Elias, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão, você terá água do riacho para beber, e eu o quê?
mandei, diga comigo, mandei, que os corvos levem comida para você. Elias obedeceu a ordem do Senhor, foi e ficou morando perto do riacho Querite. Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Esse chamava Corvos Delivery, né? O iFood da época, né? Corvos Delivery. Deus que inventou, sabia não? Mas é interessante, Elias recebeu uma palavra de Deus. Qual foi a palavra? Vá para Querite, se mova nessa direção. Deus tem te dado palavras aqui nesse lugar. Se mova nessa direção. Agora a pergunta é: Elias podia dizer não? Sim ou não? Sim. Elias podia dizer, não estou afim não. Quantas pessoas nós convidamos para vir para o Ativados? Muitas. Aí você falou, eu vou. E outros, não vou. Alguns com bons motivos, não interessa o motivo, mas não, né? Elias podia ter dito não. Deus deu a opção, Deus nos dá a opção, embora devamos obedecê-lo. É isso que eu coloco diante de você, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a bênção, né? Obedece ou desobedece? Se eu fosse você, eu obedecia. Quem já falou isso para o filho, né? Se eu fosse você. Os meninos lá em casa, quando eu era pequeno, de vez em quando eu falava assim, se eu fosse você, fazia isso, cara. Sua mãe está atacada hoje, velho. Aí eu falava para eles aquele texto assim, fugir da aparência do mal. É isso, entendeu? De vez em quando esse versículo é para mim. Aí eu chego lá, fugir da aparência do mal. Eu vazo. Maridos, hashtag fica a dica, entendeu? De vez em quando, foge, viu lá que está atacado, vaza, né? Mas vamos lá. Elias recebeu uma palavra, se mova para Querite. Ele podia dizer não? Podia. Agora, qual era a possibilidade dos corvos não irem para Querite? Porque quando Deus falou assim, Elias, vai para Querite, porque eu já mandei que os corvos partam para lá. Para mim e para você, Deus falou, vai para lá. Mas Deus mandou o corvo, vai para lá. O corvo representava a provisão. A provisão de Elias estaria onde? No lugar que Deus mandou ele ir. A resposta para os problemas de Elias estaria onde? Na visão que Deus colocou para Elias, vai. Querido, quando eu e você aprendemos a nos mover em fé, em obediência a Deus, nas direções que o Senhor tem colocado, tenha absoluta certeza que a provisão vai estar te esperando do outro lado. Tenha certeza disso. A provisão de Deus vai estar lá. Agora, e se Elias não fosse, irmão? A provisão estava lá, a comida estava lá, o recurso estava lá, e ele estaria aqui, Deus, manda o recurso. Eu falei, eu já mandei. Sei que não foi, cabeção. Não é assim? Quantas vezes Deus fala com a gente e a gente resiste? Por quê? Porque às vezes a gente sabe demais. Outro dia eu estava tentando ensinar Deus ser Deus, irmão. Comecei a falar para o pastor, Senhor, mas isso não é melhor? Você está querendo me ensinar? A gente tem essa tendência. Presta atenção, toda vez que você está debaixo da visão de Deus, e Ele já deu ordem aos corvos, a provisão vai estar te esperando. Então decida ir ao ponto de encontro. Fala para o seu vizinho, decida ir para o ponto de encontro. Irmão, é só indo para saber o que vai estar esperando lá. O que vai estar lá? Não sei. Como vai ser? Não sei. Mas eu sei que vai estar me esperando lá. Eu sei que a resposta, quando Deus nos direcionou, né, para estarmos junto com alcance, Deus nos direcionou, eu não sei como que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus vai dar uma resposta, e a resposta e Deus está movendo, e Deus está provendo. Nós começamos a mexer na igreja, nós ganhamos um prédio, o ano passado para a igreja, a sede própria lá, estamos reformando, como que vai fazer? Não tem recurso, irmão, Deus está mandando corvo todo dia, mano, todo dia Deus está mandando, todo dia Deus está fazendo. Por quê? Porque Ele
é dono das coisas. Amém? Quarto ponto, precisamos compreender que tem coisas que ainda não acessamos. Como assim? Precisamos nos abrir para o novo de Deus. Vamos lá. Deus está fazendo coisas novas nas nossas vidas. Deus está nos moldando, Deus está nos modelando, Deus está nos ativando. E dentro desse processo, dos processos que Deus está fazendo, a gente precisa estar conectado com isso. A gente precisa estar atentos aos movimentos do Senhor. Marta e Maria passaram por uma situação difícil. O seu irmão morreu. Lázaro estava morto. E elas, por várias vezes, testemunharam Jesus curando pessoas. Por várias vezes elas viram Jesus restaurando pessoas. Elas até mandaram lá um WhatsApp da época, que era o... Vai lá e avisa Jesus que o amigo dele está doente. Na época o Wi-Fi era lento, demorou algum tempo para chegar. Né? Não era celular, era molecular, né? Molecular, o menino ia lá e levava o recado, né? Mas é interessante que elas chegam para Jesus. Primeiro Jesus recebe o recado. É interessante. Jesus recebe o recado. Teu amigo está doente. O que Jesus faz? Fica mais 2 dias onde estava, irmão. Porque Jesus era movido por propósito, não por circunstância. Se sou eu e você, a gente recebe um recado desse, a gente já larga tudo e já vai correndo, não é? Mas Jesus tinha uma missão aonde ele estava. Mas Jesus, seu amigo está doente. Ele falou, fica tranquilo, não é para a morte não. Relaxa. A glória de Deus vai manifestar. Relaxa. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí o que acontece? Quando ele chega lá, tinham 4 dias que Lázaro estava morto. Quando ele chega lá, qual é a fala? Jesus para na porta da cidade e fica esperando Marta chegar. Ele fica lá. Ele precisava tirar Marta do meio daquela muvuca. Por quê? Porque Jesus queria tratar de forma individual com Marta. Deus te tirou de onde você está, Deus tirou da sua casa, Deus tirou do meio da igreja para estar aqui hoje, porque Deus quer tratar com você de forma individual. Deus precisava curar Marta. Deus precisava curar o coração de Marta. Ela estava chateada, ela estava ferida. E aí ela chega e fala assim, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E é verdade ou não era? Falou alguma mentira ou não? Falou a verdade, irmão. Se Jesus estivesse lá, o cara não tinha morrido mesmo não. Mas é interessante que o alvo de Jesus era a pessoa de Marta. Nada vai acontecer nos outros se primeiro não acontecer em você. A gente quer que Deus use a nossa vida, mas primeiro precisa acontecer em nós. Primeiro a gente tem que estar encharcado. Nada vai acontecer se primeiro não acontecer na gente. Se a gente não tiver amor, se a gente não tiver paixão, se a gente não for curado, a gente precisa ir, se lançar, se mover. Então assim, não se mistura a razão com a missão, a missão com a emoção, né? Então Jesus, ele permaneceu ali, e tem coisas que você acha que Jesus te abandonou. Quando Marta fala assim, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela estava, o senhor me abandonou, na hora mais difícil da minha vida, eu precisava de você, você não estava aqui. Você já se sentiu assim ou não? Andréia compartilhou comigo uma frase do livro Divinamente, que mexeu muito comigo. O Senhor não vai nos privar. A Bíblia diz que Ele enviaria o quê? Um outro Consolador. Certo ou não? O Senhor enviaria um novo Consolador. Jesus estava ali, enquanto eu estava aqui, eu consolei, cuidei, tarará, agora eu estou indo, partiu, #céu, fui embora, e agora vai vir um outro Consolador. Né? Ele não prometeu enviar um anestesista. Ele prometeu enviar um Consolador. O anestesista tira a dor. Mas o Consolador, ele nos ajuda a vencer
a dor. Ele nos ajuda a superar a dor. Ele vai estar nos consolando, nos sustentando. Então Jesus vem ali e começa a consolar Marta, começa a curar o coração de Marta, ele começa a ministrar. Por quê? Porque ali naquele lugar, naquele ambiente, Jesus precisava tratar o coração dela. Marta, fica tranquila, teu irmão vai ressurgir. E ela fala, não, eu sei que ele vai ressurgir. No último dia ele vai ressurgir. Ela cita até um texto de Daniel, que fala sobre isso. Mas o problema é que às vezes a gente sabe demais. Senhor, eu sei que sou, né? Eu sei. Jesus está falando, Marta, teu irmão vai ressurgir, mas não vai ser depois, vai ser hoje. E aí ela recebe aquilo ali, começa a processar aquilo ali, as coisas começam a entrar no lugar, manda chamar Maria. Quando Maria chega, qual que é a fala de Maria? A mesma fala de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não? Por quê? Porque pessoas feridas, a fala normalmente vai ser a mesma. O ambiente ali. Agora, ao mesmo tempo, se nós estamos num ambiente de fé, a fala também vai ser a mesma. Se a gente está cheio do Espírito, a fala vai ser a mesma. Se a gente está cheio da glória de Deus, a fala vai ser a mesma. Amém? Jesus ministra com elas, restaura o coração das duas, de uma maneira muito amorosa. E aí ele fala, agora, o trabalho está feito? Vamos embora. Aonde enterrar o camarada? E aí, a gente vê o seguinte. Marta, como eu disse, Marta e Maria conheciam um Jesus que curava. Quando Jesus fala, essa doença não é para morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus, Jesus tinha um propósito, sim ou não? Sim. Tinha ou não tinha? Tinha. Marta e Maria conheciam Jesus num nível. Qual era o nível que elas se moviam? Era num nível de cura. Eu sei que o meu Senhor cura. Eu sei que Ele cura. Se o Senhor tivesse aqui, Ele não teria morrido, Ele estava curado. Eu sei que o Senhor pode mover nesse nível. Aí Jesus vai até elas. Onde enterrou o camarada? Ô Marta, é o seguinte. Eu quero te ensinar, Marta, que eu não sou só quem cura. Eu quero te revelar agora um novo nível. Que eu posso curar a hora que eu quiser. Mas eu quero te mostrar que você também vai conhecer o Jesus. Você vai me conhecer operando num nível que você nunca viu antes. Eu creio que Deus vai nos levar a ter experiências com Ele, de ver coisas que Deus fez e já vimos muitas coisas, mas Deus quer nos levar a ver coisas que nós ainda não vimos, num nível diferente. Marta, você conhece o Jesus que cura. Marta, agora eu vou te apresentar o Jesus que ressuscita. Eu vou te apresentar o Jesus que muda tudo. Marta, você conhece um Jesus que cura, faz perna crescer, faz paralítico andar, faz cego enxergar. Marta, eu vou te mostrar que esse Jesus agora é o dono da vida. Marta, eu vou te ensinar a mover num nível que você ainda não moveu. Você vai começar a mover em níveis mais altos. Você não vai apenas orar para o enfermo. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai ressuscitar a gente. Você vai fazer coisas maiores que eu fiz. Está entendendo? Ele nos desafia. Quando recebemos uma visão, nós somos encharcados por essa visão. Nos dispomos a ser treinados. Vamos ao ponto de encontro do Senhor. Ele nos leva a mover em níveis que nós não enxergamos ainda e vamos mover. Eu creio que vocês vão chegar em Juiz de Fora, vocês vão começar a mover num nível que nunca experimentaram antes. Nós vamos começar a mover aqui no Ouro Preto, alcançar coisas aqui no Ouro Preto, como nunca alcançou antes. Lá no Nova Gameleira, lá no Apacentar, Deus vai começar a fazer coisas sobrenaturais. Lá em Curitiba, Deus vai fazer coisas sobrenaturais. A gente só precisa estar alinhado. A gente só precisa estar ativado. Nesses dias Deus está nos ativando, Deus está alinhando o nosso coração, Deus está nos encharcando, e daqui a pouco você vai começar a espremer. Ah, meu irmão, o que vai sair de você vai encharcar outras pessoas em nome de Jesus. Vai encharcar. Aleluia, eu creio. Aleluia.
Essas mulheres que entraram, se o Senhor estivesse aqui, essas mulheres saem num outro nível daquele momento. Eu imagino elas voltando da sepultura. Voltou com o peito estufado. Aí. Está entendendo? Com semblante. Cara, imagina a fé dessas mulheres depois. Deu uma unha encravada, deu um bicho de pé. Acho que elas oravam, falavam assim, pula. O bicho de pé pulava. Irmão, começou a mover num outro nível, irmão. Concorda comigo ou não? Começou a crer num nível diferente. Vamos crer num nível diferente? Você está disposto a isso ou não? Você está disposto a entrar nesse nível de Deus? Amém, em nome de Jesus. A gente tem muita fé para o futuro. Marta falou, eu creio que Ele vai ressuscitar no futuro. Jesus falou, não é nada, não é no futuro, é hoje. Marta, não é amanhã, é agora. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa grande amanhã na nossa vida, mas tem muita coisa que Deus quer fazer hoje. E a gente precisa se mover nisso, mover nesse nível de fé. Pastor, mas eu não tenho recurso financeiro, não tem. Cara, vai para o lugar, vai para o ponto de encontro, que está a resposta lá. Confia, confia. Amém? Às vezes a gente tem uma luz, aquelas lanternas que ficam iluminando de longe assim, mas a gente não deixa essa lanterna iluminar a gente mesmo. Não, é para mim. Por isso que tem que começar em mim. Por isso que tem que começar em você. Amém? Tem que começar em nós, né? Quinto e último ponto para encerrar. Nós estamos carregando no entendimento do passado, de um Deus que se moveu. Então nós precisamos ter a curiosidade e aprender a se mover hoje, como Deus está movendo hoje. Deus já fez muitas coisas, no que nós já experimentamos como igreja no passado. Deus já usou a gente de diversas maneiras, Deus já usou você de diversas maneiras. Mas eu creio que Deus quer nos fazer um upgrade, atualizar, porque o Espírito está movendo de maneira diferente hoje. A palavra de Deus não mudou, e ela é imutável, mas ela é mais atual do que nunca. Então nós precisamos nos abrir para deixar nos usar, deixar Deus usar os jovens na igreja, levantar uma geração nova, fazer essa transição para crescer. Esses meninos vão florescer, vão dar muitos frutos. O que a gente sabe nos trouxe até hoje. Então a gente precisa se abrir para o novo de Deus. Outro dia, uma pessoa veio falar comigo, pastor, fulano não vai lá para a igreja nossa porque você pintou as paredes da igreja de preto. Eu falei, que pena, ele não sabe o que ele está perdendo. Por quê? Porque Deus está movendo aqui. Não é a cor da parede que muda. Eu falei assim, o que você acha? O conteúdo está bom? Tá. O que está sendo derramado aqui está bom? Tá. Eu falei, não preocupa com a roupa não. Preocupa com a roupa não. Mergulha. Sabe, Deus quer preparar a gente para a nova fase. E para isso a gente precisa crescer. A gente precisa se mover, a gente precisa se atualizar. A gente precisa desejar quebrar as velhas estruturas da nossa vida, às vezes da religiosidade que a gente carrega, e nos dispor a entrar no novo que Deus tem. Deixar para trás o velho, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu vou olhar para frente. Pastor, mas tem muita coisa antiga boa. Tem, não removam os marcos antigos. Tem muita coisa boa que nós vivemos. Mas nós precisamos nos mover hoje, nos conectar com essa geração hoje, nos conectar com as pessoas hoje. E a unção que nós carregamos, aquilo que Deus está nos dando, vai abrir portas, vai abrir fontes. Então não seja resistente àquilo que Deus está fazendo. Não resista. Tem coisas às vezes que a gente não entende. Eu falo, Deus, me ajuda a entender, porque a minha cabeça é pequena. Me ajuda.
Abre meus olhos para que eu possa ver. Acabamos de cantar isso. Abre os meus olhos, deixa eu enxergar. Troca o meu óculos, me dá um óculos novo. Me ajuda a enxergar com o teu olhar aquilo que eu não estou vendo. Está entendendo? Porque assim nós vamos mover milagres. É tempo de quebrar as estruturas interiores, se abrir para o que Deus tem colocado à nossa frente. Irmão, eu estou totalmente escancarado. Bem mineiro essa, né? Escancarado para o que Deus vai fazer, para o que Deus quer fazer na Apacentar. Eu estou extremamente aberto para o que vem pela frente. E eu falei, Deus, eu estou pulando de cabeça. Eu vou e eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Usa a minha vida. Se é para queimar, queima tudo então. Põe fogo, está aqui. Queima tudo, Jesus. Queima tudo, né? Se faltar lenha, me põe no fogo lá e queima eu também no meio e está tudo certo. Mas usa a minha vida, estou aqui. Amém, gente? Então, quando nos movemos para onde Deus está direcionando, nós veremos toda a provisão, todos os milagres, a unção de Deus agindo a nosso favor. A gente só precisa se mover. Elias, sai daí, vai para lá. Elias, não fica parado, levanta. Elias foi lá, aí chegou uma hora que estava tudo muito bom, aí falou, agora levanta, vai lá, tem uma outra viúva lá que você tem que ir, né? Uma outra viúva, vai lá, aí, podia ser um empresário, não, vai na viúva, e a mulher foi lá, estava catando o cavaquinho dela, para morrer. Por quê? Porque Deus vai nos enviar pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sem esperança. Aí essa é a minha última refeição. Eu falei, não, filhão, vem cá, tem coisa para acontecer na sua vida, a farinha não vai acabar, pode ficar tranquilo que o Deus vai cuidar de você. Amém, gente? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Diga comigo assim, viverei uma vida apaixonada. Dá para ser um pouquinho mais apaixonado aí, não? Assim, viverei uma vida apaixonada. E levarei as pessoas a se apaixonarem com aquilo que eu estou apaixonado. Amém? Eu vou viver uma vida apaixonada. Você decide isso essa manhã, nessa tarde? Eu vou viver uma vida apaixonada. Eu vou queimar muito. Pode vir queimar. Cadê os meninos do louvor? Vem para cá, os meninos do louvor. Né? Vamos cantar esse cântico aí. Eu ainda tenho fome, tenho sede, tenho lenha. Nós vamos queimar para arrebentar hoje aqui, né? Então, assim, querido, levarei as pessoas a se apaixonarem. Primeiro eu tenho que estar apaixonado, para depois eu levar os outros a apaixonarem. Amém? Segunda coisa, diga comigo assim: molharei os meus pés, e os outros passarão a pé enxutos. Amém ou não? Você entendeu isso ou não? Tem que pisar, irmão. Tem que ter fé e pisar. Tem que ter fé. Tem que ter pé, tem que ter fé. Se não souber essa, não tem problema não. A gente puxa outra aí, né? Terceiro ponto, diga comigo, irei ao ponto de encontro. De novo, irei ao ponto de encontro. Quarto, abrirei mão do velho para acessar o novo de Deus. E quinto, me moverei para onde Deus se move. Você quer fazer isso em nome de Jesus? Vamos orar? Fecha seus olhos. Hoje é dia de entrar num novo nível em Deus. Eu tenho absoluta certeza no meu espírito, no meu coração, que Deus está nos levando para um novo nível. Deus está nos levando, Deus está nos desafiando a entrar num nível mais alto. Fernandinho canta, eu quero ir mais alto, eu preciso ir mais alto. Leva-me a esse lugar mais alto. Nós cantamos isso intensamente. E eu queria que você agora começasse a falar isso para Deus. Fala, cada um sabe aonde o seu calo está apertando. Cada um sabe o seu momento. Cada um sabe aonde o Espírito tem ministrado a você. Mas você vai falar para Deus: Senhor, eu quero romper com as velhas estruturas. Eu quero romper com o velho. Fala para Deus: Senhor, nessa tarde nós entregamos o nosso coração, Senhor.
Nós entregamos nosso coração, Pai, porque nós entendemos que nós precisamos ser encharcados nessa tarde. Fala para o Espírito Santo: encharca meu coração, Senhor. Primeiro, Senhor, me faz apaixonar, me faz estar apaixonado, me faz, Senhor, ser encharcado, para que eu possa encharcar outras pessoas. Diga isso para Deus: Senhor, eu me abro para ser encharcado por Ti nessa tarde. Fala para Deus: Deus, eu quero entrar nesse lugar, eu quero entrar nesse lugar de entendimento, Senhor. Abre os meus olhos para isso. Abre os meus olhos, Senhor, para entrar nesse lugar. Fala: Deus, eu quero molhar os pés. Fala: Deus, eu quero ser aquele que vai pisar nas águas e ver as coisas acontecendo, ver o mar se abrir, ver as águas do rio pararem, Senhor. Fala: Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Fala: Deus, eu quero me mover em direção à provisão, eu quero me mover ao lugar que o Senhor tem mandado eu estar. Eu não quero ficar parado, acomodado. Eu me movo em direção ao Teu chamado. Eu me movo em direção ao Teu chamado. Eu me movo em direção ao fluir do Teu Espírito, Senhor. Fala para Deus nessa tarde: eu abro meu coração, eu abro mão do velho, eu abro mão das velhas estruturas, eu abro mão do passado, eu abro mão da minha vida, mas eu quero romper, eu quero aprender aquilo que Deus está ensinando nesses dias. Eu quero entrar nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Jesus. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu. Me aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Seu fogo em Teus olhos. Fez eu me apaixonar, fez eu me apaixonar. Aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Seu. Me aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Seu. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Diga isso pra ele. Eu ainda tenho lenha.